A sua preciosa atenção para o texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de João, capítulo 13, versículo 4, aonde diz: E levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Passando para o versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor. Dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Não sabeis em que dia e em que hora é que Deus tua alma vai chamar. Foi com pregos Jesus na cruz cravado, e de todo o seu sangue derramou. E depois de Jesus ter expirado, uma lança a teu lado transpassou. Meu amigo, te entregues mesmo agora, não detenhas a perigo em demorar. Não sabeis em que dia e em que hora é que Deus tua alma vai chamar. Há mais um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Amém. Estou aqui, quero pedir o seu perdão. Atenda-me, tenha compaixão. Eu sei que errei, mas voltei para ti. Chamo a sua atenção para os textos da Palavra de Deus que acabamos de ler e de ouvir, esperando que Deus realize uma obra nos corações dos nossos ouvintes. São muitas as pessoas que têm nos escrito, pedindo literaturas e mais esclarecimentos desta obra. Você também pode nos escrever. Estamos às suas inteiras ordens e temos, à medida do possível, enviado sempre um obreiro para atender os pedidos, o chamado das pessoas. E pedimos aos irmãos que tenham um pouco de paciência, que devagar nós estaremos visitando os vossos lares e lhe esclarecendo melhor o caminho do Senhor. Esta obra crê em diversos mandamentos, ou em todos os mandamentos bíblicos e apostólicos.
E esperamos que os irmãos recebam a compreensão para a obediência da palavra de Deus. Porque o que nos une é a palavra. Então aqui, o texto em que nós lemos fala a respeito do lava-pés. Uma doutrina bíblica, um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Entre os outros mandamentos, da saudação com ósculo santo, da ceia com pão asmos, do véu como ordenança à mulher. Quero dizer mais que nós usamos o véu, não é o véu peneira, nem filó, porque véu significa vedar, tapar. Então usamos o véu segundo a palavra de Deus, segundo a revelação que o Senhor nos tem dado. Mas aqui, a palavra do Senhor fala a respeito desta ordenança, e muitos têm chamado o Senhor de Senhor, e ele diz: fazeis bem, porque eu sou. Diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É um exemplo que o Senhor nos deu, e muitos acham que isto é simplesmente uma lição de humildade, e que não tem necessidade de se fazer mais. Seria isto uma verdade? É simplesmente uma lição de humildade? Jesus precisava lavar os pés para mostrar a sua humildade? A palavra diz que Jesus era manso e humilde de coração. Era manso e humilde. Mas ele diz aqui que fez para exemplo nosso, e nós devemos tomar este exemplo para cumprirmos a palavra do Senhor e sermos mais e mais obedientes, e através da obediência alcançarmos mais a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na palavra de Deus, em que nós lemos, diz: eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Há uma bem-aventurança no lava-pés, por causa da obediência, por causa da guarda do mandamento do Senhor Jesus Cristo, por causa da sua ordenança e exemplo. Mas há aqueles que sempre querem negar. E certa ocasião uma irmã me disse: mas pastor, nos dias do lava-pés não tinha nenhuma mulher, só tinha homens, só tinha os discípulos. Então eu creio que deve ser feito só entre os homens. E eu, para ver até onde aquela irmã conhecia a palavra, disse: você parece que tem razão, mas vamos ler lá em Timóteo, capítulo 5, versículo 10, quando diz: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, exercitou hospitalidade e lavou os pés aos santos. Que santos são esses? A mulher ia lavar pé de santo de barro, lavou os pés dos santos de Deus, isto dando prova de que a mulher também deve estar na comunhão perfeita, porque só podemos participar da ceia do Senhor se lavarmos os pés. Se alguém não participa, também não pode ser participante da ceia, porque ele não está em condição
ele não está ainda preparado para a obediência da palavra de nosso Deus. Então aqui há um mandamento, uma ordenança, e a mulher também é participante, porque Jesus, no seu ministério, é lógico, escolheu 12, e esses 12 foram as colunas, os apóstolos, e toda a doutrina está fundamentada nos apóstolos. Eles que receberam ordem, eles que puderam nos escrever, eles tinham toda a autoridade para nos esclarecer o caminho do Senhor, para nos dar as ordenanças. Eles receberam de Jesus Cristo. Então a palavra diz com clareza que é para nós sermos obedientes. E alguém diz que não está em condição de lavar, ou que não tem necessidade nenhuma. Foi exatamente o que Pedro respondeu a Jesus, quando ele viu e ouviu o que Jesus estava fazendo e realizando. Ele disse: nunca me lavarás os pés, nunca. Quantos têm dito como Pedro, nunca vão lavar os pés? E outros, para escarnecer, diz: nós já lavamos em casa, já tomamos banho, não tem necessidade destas coisas, nós já estamos limpos. Mas Jesus também respondeu a Pedro, quando ele viu que não ia ter parte com o Senhor, ele disse: não só os pés, mas também a cabeça e o corpo todo, se necessário. Mas Jesus disse: não necessita de lavar senão os pés. Quantos estão nesta condição, rejeitando o ensinamento do Senhor, rejeitando a ordenança de Jesus Cristo, dizendo: nunca me lavarás os pés? E Jesus também está olhando para você e lhe dizendo: tu também não tens parte comigo. Quantos não vão ter parte com o Senhor por serem desobedientes à sua palavra? Então diz aqui: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, porque, ora, vós estáis limpos, mas não de todos, porque ele bem sabia quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Mas aqui deu a ordenança como um exemplo para nós, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que fez o Senhor Jesus? O que ele fez e ordenou que fizéssemos? A palavra diz que ele lavou os pés. E se ele lavou, quem somos nós? Somos nós melhores do que o Senhor? Somos nós melhores do que Jesus? Somos nós mais humildes do que ele? A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os que se ensoberbecem e estão cheios de si, estes serão rejeitados pelo Senhor. Mas aqueles que se humilham, diz a palavra, que serão exaltados. Então Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a palavra diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, assim os fizerdes. Como há uma condenação na ceia para aqueles que comem e bebem dignamente, há uma bem-aventurança para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Porque o que come e bebe indignamente, não sabendo discernir o corpo do Senhor, estes serão julgados segundo os seus feitos, porque não souberam discernir, nem arrependeram dos seus pecados. Há uma condenação para aqueles que fazem estas coisas com indignidade. Mas a palavra diz que aqueles que obedecem os mandamentos, há uma bem-aventurança, porque deixamos de sermos bem-aventurados para sermos amaldiçoados.
porque deixamos de ser recebidos pelo Senhor, do que ouvimos do Senhor, você não tem parte comigo. Então, ainda que alguém desmereça, ainda que alguém desfaça, ainda que muitos não creiam, você não esteja preso a ensinamentos humanos, nem preso às organizações, nem preso àqueles que não estão interessados em obedecer à palavra do Senhor, mas você esteja preso às Escrituras, ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vos receberá, Ele vos aceitará, você será inscrito com os demais e pertencente ao Senhor Jesus Cristo, porque deu prova de que tens o seu nome escrito no livro da vida, porque está desejoso de ser obediente, porque o Espírito do Senhor está em nós, e se o Espírito que está em mim e o Espírito de Deus que está em você diz amém a sua palavra, porque aquele que crê o Senhor, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Creia segundo as Escrituras, segundo a obediência da palavra de Deus, e aceite os ensinamentos e a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Vós me chamais de Mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então sejamos obedientes ao Senhor e façamos segundo a sua ordenança, e recebamos dele a sua santa palavra, o seu santo mandamento, e glorifiquemos a Deus na nossa vida, através da nossa obediência. Amém. De joelhos clamo a ti, ó meu Senhor, pelas suas grandes bênçãos, pelo seu amor. Todo o seu poder pra mim eu buscarei, só assim este mundo vencerei. Depois que este mundo eu vencer,